Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Frase Mobility para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Antes de iniciarmos, gostaríamos de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone de um globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Estão presentes conosco hoje o nosso presidente, Daniel Randon, o CEO, Anderson Pontalti, o diretor de negócios, RI e M&A, Emerson de Souza, e nossa especialista de RI, Jéssica Cantelli. E como convidado, o gerente de RI e finanças da Randon Corp, Davi Bassichetti. O Daniel Randon está em Bom dia. Belém para para a COP30 e não conseguirá se conectar com a gente, mas deixou sua mensagem para esse trimestre. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês nessa videoconferência de resultados da Frasle Mobility. Agradeço a presença de todos os analistas, investidores, parceiros e colegas que nos acompanham. Gostaria de iniciar destacando uma evolução importante na nossa estrutura de governança. Desde 1º de setembro, assumi a posição de presidente da companhia, enquanto Anderson Pontalti passou a ocupar a posição de CEO da Frasle Mobility. Essa transição representa um movimento natural dentro do nosso modelo de governança corporativa, fortalecendo a gestão executiva e assegurando a continuidade da nossa estratégia de longo prazo. O Anderson tem uma trajetória consolidada nas empresas da Randon Corp, com profundo conhecimento do negócio e uma liderança alinhada aos nossos valores. Tenho plena confiança na sua capacidade de conduzir a Frasle Mobility nessa nova fase marcada por crescimento, inovação e geração de valor sustentável. Também registro o meu agradecimento ao Sérgio Carvalho, que passa a atuar como Senior Executive Advisor. Sua contribuição foi essencial no crescimento internacional da Frasle Mobility. E ele seguirá apoiando com sua experiência e visão estratégica. Estamos iniciando um novo ciclo com uma governança ainda mais robusta e um time de liderança preparado para seguir entregando resultados consistentes e sustentáveis. Quero destacar duas conquistas recentes que reforçam a nossa trajetória de evolução. Nossas unidades do Alabama, Estados Unidos e Pinghu, na China, obtiveram a certificação TISAX, Trusted Information Security Assessment Exchange, referência global em segurança da informação na indústria automotiva. Essa conquista reforça nosso compromisso com os mais altos padrões de proteção de dados, ampliando a confiança dos nossos clientes e parceiros internacionais. Concluímos com êxito também a sexta emissão de debêntures da Frasle Mobility, a primeira realizada no mercado. Essa operação representa um avanço relevante na nossa estratégia de capital, fortalecendo a estrutura financeira da companhia e ampliando a nossa capacidade de investimento em inovação e expansão. Parabenizo os times envolvidos por essas realizações que demonstram nossa disciplina na execução, solidez operacional e foco no crescimento sustentável. ESG é e sempre será um foco estratégico para a Randon Corp e suas controladas como a Frasle Mobility.
A jornada dos compromissos da nossa missão ESG está diretamente conectada ao crescimento sustentável das nossas empresas. Essa visão se reflete nas nossas iniciativas e na tomada de decisões, como será demonstrado pelos colegas na sequência dessa apresentação. Com isso, passo a palavra ao Emerson, que apresentará os principais resultados e destaques do trimestre. Muito obrigado. Olá, Muito bem, bom dia a todos que participam da nossa videoconferência relativa aos resultados do terceiro trimestre de 2025 e aos 9 meses do ano. Hoje a gente se divide aqui a apresentação, Jéssica, Anderson e eu. E começo primeiro agradecendo aqui pela excelente, pela votação e pelo resultado que nós tivemos com o Prêmio Excel, com várias distinções aqui dentro deste programa. Nós fazemos um trabalho de RI consistente ao longo da nossa trajetória, tentando explicitar de maneira clara aqueles que são os drivers de crescimento da Fras-le e as possibilidades que nós temos para alavancar nossos negócios. E, obviamente, os resultados que a gente traz operacionalmente também se refletem, e a gente fica muito agradecido pela distinção que o mercado nos coloca, nos posiciona. Agradeço e seguiremos sempre motivados aqui para continuar fazendo um bom e excelente trabalho. Indo ao próximo chart, a gente convida vocês, aqueles que estão em São Paulo. Eu entendo que já temos fechado as inscrições presenciais, mas será também um evento que será transmitido ao vivo, online, para participarem do nosso Universo Fras-le Mobility, que vai acontecer no próximo dia 18 de novembro, às 9 da manhã. Né? Estaremos presencialmente em São Paulo, mas, como mencionei, distribuído isso nas nossas redes de maneira online. Vai ser também um palco de falarmos mais daquilo que nós temos feito em termos de estratégia, em termos de resultados presentes, e nós vamos aqui também ter a oportunidade de ser mais abrangentes e mais detalhados no que tange ao processo de sinergias que nós estamos trazendo da aquisição da Dacomsa no México. Nós não abordaremos isso com profundidade nessa videoconferência, né? E a partir do próximo trimestre, já com um pouco mais de profundidade nos materiais, mas traremos já uma dimensão bem razoável do que nós estamos fazendo e compartilharemos com o mercado também dentro desse evento Universo Fras-le. Todos estão convidados aqui a nos assistirem por stream, e aqueles que se inscreveram pessoalmente, será um prazer encontrá-los também em São Paulo no próximo dia 18. O próximo chart, a gente já aqui então traz um extrato daquilo que fazemos, o que realizamos nesses 9 meses do ano, em comparação com o que nós temos de guidance público. Né? Nós fechamos uma receita de 4,1 bilhões de reais, desculpem, por um guidance de 5,4 a 5,8 bilhões, portanto, muito na direção de conseguirmos aí estar no intervalo que nós nos propomos. O que tange também a performance do mercado externo, né? Temos um guidance de 500 milhões de dólares a 540 e estamos em 387 milhões de dólares, também convergindo aqui para atingirmos o intervalo que nos propomos. Da mesma forma, acumulamos aqui 18,5% de margem EBITDA nesses 9 meses do ano, acima do que é a base do nosso guidance, e, portanto, também muito confiantes que vamos estar dentro do intervalo que nós propomos. E no âmbito de investimentos, já investimos 123 milhões de reais nesses 9 meses do ano, num guidance que nos leva entre 170 a 210, portanto, devemos estar muito próximo, né, de aplicarmos os recursos nos projetos de investimento e CAPEX que temos previsto dentro do range proposto. Esse é um extrato rápido, né? Agora a gente vai detalhar aqui um pouco das nossas, um pouco daquilo que nós temos já evidenciado em resultados. Indo ao próximo chart, nós falamos um pouquinho sobre os destaques deste trimestre, né? O nosso ROIC ajustado é de 20,3% quando a gente exclui os efeitos não recorrentes e a Dacomsa, e também já estamos
a 1,6 vezes a alavancagem quando nós consideramos pro forma os 12 meses de Dacomsa em nosso resultado. Recordo vocês que na aquisição do Dacomsa, em janeiro desse ano, nós praticamente atingimos a 3 vezes a geração de caixa anual e agora constantemente pela geração de caixa própria, pela emissão de capital também realizada no mês de julho, já estamos convergindo para um patamar muito mais adequado e é aquilo que também falamos, né, publicamente quando fazemos uma aquisição, temos rapidamente a possibilidade de desalavancar a companhia, tornando ela apta novamente a fazer novos movimentos. No que tange a análise do mercado como um todo, a gente tem percebido no mercado doméstico um nível de compras mais seletivo dos nossos distribuidores, e isso tem a ver com a aplicação de recurso em estoques, né? A gente percebeu ao longo desses 9 meses reduções de estoques nos distribuidores, pelo custo de capital que nós temos hoje extremamente alto no país. Por outro lado, esse movimento também já aconteceu, a gente já percebe agora uma adequação a níveis mais normalizados, portanto, não temos mais esse efeito de redução de estoque aprisionando ou sendo um deflator para as vendas. No mercado externo, nós temos sim uma cautela maior global por o cenário de trade war que nós vivenciamos, e isso acaba afetando em alguns mercados em especial. A gente tem tido um mercado mais apertado no México, né, da Consa, para efeitos comparativos, cresce a um single digit baixo, né? A gente já tinha uma previsão de ter um crescimento mais moderado para esse ano, mas estamos crescendo 3, 4% a receita, obviamente refletido pelo todo o momento e a proximidade com os Estados Unidos e as incertezas que esse tipo de momento acaba trazendo ao mercado. Por outro lado, né, nós temos feito bons investimentos na manutenção do que chamamos de frentes operacionais e otimizando também uma parte importante de custos, seja por matéria-prima ou por sourcing da Consa. E reitero aqui, vamos ser muito mais abertos nos resultados que nós temos com relação à Dacomsa no nosso evento Fras-le Mobility. Convido a todos vocês a assistirem, e aqueles que vão estar presentes também, será um prazer encontrá-los. Vai ser importante a gente poder declinar e falar um pouco mais sobre essa importante aquisição que fizemos e, obviamente, traz para nós resultados relevantes, principalmente para os ciclos futuros da Fras-le Mobility, repetindo um pouco do sucesso que nós tivemos nas aquisições mais recentes, como Fremax, Nakata e Juratec. Indo ao próximo chart, nós falamos um pouco do ingresso das receitas. E aqui vale destacar, como já mencionei, temos um crescimento bastante robusto quando a gente equipara aquilo que é crescimento combinado de orgânico e não orgânico, 43%. Isso, obviamente, entra aqui os dados de Dacomsa. Como já mencionamos, reduzimos bastante a exposição, ou ampliamos, deixa eu falar em outras palavras, a exposição ao mercado de reposição. A Dacomsa predominantemente vocacionada à venda para reposição, e isso nos torna cada vez mais um player conectado a itens de consumo automotivo, né? E, obviamente, os 7% que remanesce na venda para reposição tem uma importância relevante, nos mantemos competitivos, eficientes e produtivos, o que depois nos torna, da mesma forma, competitivos na reposição. Quando a gente vai olhar o crescimento orgânico nosso, ele está perto de 8%, ele reduz um pouco o espaço que nós sempre tangenciamos, de sermos uma empresa que pode crescer ali pelo menos 2 dígitos, mas é um momento muito, um recorte do momento que nós vivenciamos, principalmente na área de veículos pesados, nos Estados Unidos e no Brasil. Nós temos sofrido, sim, com uma demanda menor nesses itens nos Estados Unidos. A gente está caindo produção de veículos comerciais, principalmente caminhões classe 8, em torno de 25% no acumulado dos 9 meses. E, obviamente, também uma demanda menor por itens de consumo e vendas nos Estados Unidos acaba refletindo num uso menor da frota e, obviamente, os reflexos na reposição, o que é raro, mas está acontecendo. No Brasil, da mesma forma, a gente tem um mercado um pouco mais arrefecido no que é pesado. Nós temos mantido nossas posições de mercado, então nós não estamos perdendo posição de mercado, ao contrário, até reforçando em algumas linhas nossa posição.
mas o mercado está um pouco mais apertado e, obviamente, isso acaba refletindo na receita. Não é um cenário que a gente vê estrutural, mas é um cenário momentâneo, ainda que nos Estados Unidos o cenário para este mercado no próximo ano ainda não seja favorável, a gente entende que deve ser equivalente ao que nós estamos vivenciando nesses últimos meses. Ainda assim, 43% é o melhor trimestre da história da Fras-le Mobility, em termos de tamanho de receita, culminado, obviamente, pela potencialidade que nós temos com a aquisição da Dacomsa, mas isso simplesmente é o reflexo daquilo que nós elegemos como estratégia. Então, ainda que tenhamos uma aquisição aqui, ele é fruto, obviamente, do trabalho que esse time e a gestão da Fras-le tem feito, né, de condicionar o crescimento orgânico combinado, né, com o crescimento não orgânico que nos eleva aqui nos últimos tempos a um crescimento bastante robusto, um CAGR nos últimos 5 anos acima de 30%. Obviamente, reduzimos um pouco a exposição à fricção, crescemos um pouco a nossa exposição a powertrain e a adição da Consa trouxe também para nós itens de motores como uma relevância maior no breakdown de receitas por família de produto. Reitero vocês que o mercado de motores não era uma linha efetiva que nós tínhamos como portfólio da Fras-le Mobility, mas tem sido uma surpresa muitíssimo boa, né, a ponto de a gente estar criando aqui avenidas para crescer mais nessas linhas, sobretudo no mercado norte-americano, mas também com perspectivas para podermos avançar em outras geografias que hoje nós não estamos. Recordo que nós também temos aqui no trimestre um crescimento muito bom em discos de freios, pela capacidade implementada na Fremax, e também direção, conforto por amortecedores, temos crescido bem, a perspectiva de a gente fechar market share acima de 30% em amortecedores esse ano no Brasil. Lembro que isso era pouco mais que 15% em 2020, né, mostrando a eficiência de a gente combinar os negócios e as sinergias que temos combinado com Nakata no crescimento também de mercado dela dentro do país. A Nakata também prevê, importante falar, uma mudança de ERP entre os dias 29 e 11 de janeiro desse ano. Então, também nós temos forçado aos clientes que se posicionem com seus pedidos antes desse período, né? Isso deve favorecer as vendas, inclusive, do quarto trimestre para a divisão de Riding Comfort, que entra aqui direção, suspensão e amortecedores. Partindo para o slide 11, nós fazemos uma ponte aqui do que foi a receita do último ano, dos 9 meses de 2024 para 9 meses de 2025. E, notadamente, como eu mencionei, a linha comercial aqui mais pesa em termos de redução, por N razões, mas obviamente impactada pela produção de veículos, principalmente no mercado norte-americano, e acaba pesando um pouquinho na receita nossa aqui. Obviamente aqui 90% é material de fricção, é lonas e pastilhas de freio para aplicações comerciais. Quando a gente olha o breakdown nosso de vendas, nós estamos perto de 80% conectados com a linha leve, com veículos de passageiro e SUVs, e 22% parte comercial. Normalmente esse número é mais para 25% comercial, já refletindo aqui os efeitos que eu mencionei de redução e a manutenção de crescimento na parte de veículos leves. E quando a gente olha comercial, 1/3 disso vem nos Estados Unidos, é onde é mais afetado. Outros mercados é 1/3 e o Brasil fica ali com um pouco mais que 1/3, em torno de 45%. Então tem uma relevância grande esse suporte, principalmente nos Estados Unidos, a venda de produtos para veículos comerciais, que basicamente concentra 90% das vendas que a gente faz aqui de Fras-le Mobility e suas empresas, né? Obviamente, a gente tem crescimento não orgânico vindo de Dacomsa aqui, que tem contribuído muito, né? E esse momento favorável aqui também na linha leve, que leia-se aqui amortecedores, leia-se pastilhas leves e mercado de rotores, né? Discos de freio, pela extensão da capacidade que eu já mencionei na carta. Acho que vale também frisar aqui que outros mercados também não estão no melhor momento, o mercado europeu também sofre um pouco, as próprias sanções que nós temos na Rússia e Ucrânia acabam reduzindo um pouquinho do nosso tamanho de mercado pelas restrições que a gente tem em venda para essas geografias. Não houve nenhuma mudança agora no cenário de tarifas, né? A gente continua pagando as mesmas tarifas que nós tínhamos no último trimestre, já mencionado com clareza isso. E, obviamente, as vendas intercompany para os Estados Unidos e nos 9 meses reduziram, né, pelo próprio efeito de mercado e não pelas tarifas, uma vez que a gente repassa isso
ao mercado. Indo ao chart 12, a gente abre um pouquinho receita interna e externa. Menciono aqui que no mercado interno cresceu 10% e indo praticamente para 1,9 ou 1,9 bilhões de receita versus 1,7 bilhão no último ano, nesses nove meses, perdão, nesse trimestre em especial, nos 9 meses, mas no trimestre em especial crescendo quase 10%, saindo de 630 para 682. No mercado externo, a adição da Dacomsa traz aqui o elemento que impulsiona esses quase 81% de crescimento, né? Eu passo agora para a Jéssica, que vai detalhar um pouquinho mais outros resultados, e a gente volta no final aqui, junto com o Anderson e a equipe, para poder abrir espaço para perguntas. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada, Emerson. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre os destaques, né, operacionais. Então, o EBITDA ajustado no terceiro trimestre, ele totalizou 270,2 milhões, representando uma margem, né, de 19,1%. Esse resultado reforça na nossa consistência, né, em geração de rentabilidade, mesmo diante de um cenário macroeconômico mais desafiador, como já foi muito bem pontuado pelo Emerson. Essa performance, né, ela é fruto de diversas ações, né, de gestão de custos e eficiência operacional das nossas unidades fabris, mas também de desempenho das nossas controladas. Emerson já destacou muito bem desempenho da Nakata, nossa controlada, com volumes crescentes na linha de amortecedor e também impulsionado um pouco, né, pela antecipação de pedidos relacionados à migração do SAP que vai acontecer agora no final do ano, e também a Fremax, que atingiu, né, 100% já da capacidade instalada depois da instalação da subestação de energia. A da Consa também contribui, né, com bastante representatividade aqui dentro desse número, porque tem um mix de produtos de maior valor agregado, né? Então favorece também a nossa composição de margem. Por outro lado, né, enfrentamos diversas pressões, né, e desafios pontuais, com redução de volumes, né, de lonas para veículos comerciais, impactando a diluição de custos fixos aqui na nossa unidade Fabril de Caxias do Sul e também na unidade do Alabama. Além disso, né, a desvalorização de câmbio, dólar frente a real, também afeta as margens de exportação. Mesmo, né, então, com todos esses pontos adversos, a gente conseguiu entregar uma margem EBITDA dentro do nosso guidance para o ano projetado. Além disso, né, tivemos um evento não recorrente, um adicional de 1,6 milhão, que é referente a um ganho de processo tributário que foi registrado no segundo trimestre deste ano. Pode passar, por favor, Helene? Dando sequência, vou falar um pouquinho sobre o nosso desempenho financeiro, né? Então, o fluxo de caixa livre ele foi negativo em 1,9 bilhão, impactado por alguns fatores. Dentro dos investimentos, como destaque, nós temos um investimento de 18,5 milhões, né, aplicados na Dacomsa, que são voltados à manutenção do parque fabril e também atualização de máquinas. No resultado financeiro, ele apresentou maiores despesas, né, reflexo da elevação da taxa Selic e de um maior volume de crédito contratado, especialmente, né, para a aquisição da própria Dacomsa. Quando a gente vai para a linha, né, de imposto de renda e contribuição social, neste trimestre, nós tivemos uma alíquota efetiva de 3,1%, que ela foi beneficiada pelo pagamento de juros sobre capital próprio, que foi realizado em agosto, o que gerou um ativo diferido de IR no montante de 30,1 milhões, tá? Então, por isso, uma alíquota bem menor neste trimestre. No acumulado do ano, ela está em 19,55, 17, perdão, 0,55%. Então, sobre a variação agora da NCG, encerramos os 9 meses com 82 dias, né, uma redução de 13 frente ao segundo trimestre desse ano. Essa melhora é reflexo da extensão de prazo de pagamentos com fornecedores, antecipação de alguns recebíveis e ajustes realizados em estoques, principalmente no centro de distribuição lá da Argentina. Sobre dividendos de JCP, nós realizamos então o maior pagamento de juros sobre capital próprio da nossa história, quase 91 milhões, o que foi equivalente a 34 centavos por ação.
reforçando aí o nosso compromisso de remuneração a todos os nossos acionistas. E por fim, na linha de integralização de capital, o destaque foi a nossa oferta subsequente de ações, que foi concluída em julho desse ano, onde captamos 231,6 milhões líquidos. Próximo chat, por favor, Lene. Então, nós encerramos o nosso trimestre com lucro líquido de 107,6 milhões, um crescimento de 20,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024, margem líquida de 7,6%, refletindo a combinação de todos os fatores que eu já elenquei anteriormente. A alíquota efetiva, obviamente, contribui bastante para esse resultado, né? No acumulado, como já mencionei, também temos 17,55%. E em relação à nossa estrutura de capital, a alavancagem encerrou o trimestre em 1,7 vezes, uma redução de 0,5 frente ao segundo trimestre desse ano. E se nós considerarmos o EBITDA pro forma da Dacomsa, esse indicador cai lá para 1,6 vezes. O Emerson já comentou também no início. O resultado são todos os fatores que eu já mencionei, não vou ser repetitiva, mas com certeza o follow-on merece destaque aqui quando a gente olha para a alavancagem. Eu passo a palavra agora ao Anderson, que vai comentar um pouco sobre as nossas perspectivas para o próximo trimestre. Muito obrigado, Jéssica, Emerson, Mônica. Prazer estar todos vocês aqui. Obrigado por disponibilizarem seus tempos para ouvir um pouquinho mais da Fras-le. Acho que o Emerson, durante a apresentação, Jéssica também já deram algumas pinceladas do que está no horizonte. Mas antes de entrar ponto a ponto, eu gosto de trazer que as leituras de que nós tínhamos um ambiente desfavorável, a gente começou a fazer isso na virada do ano e com a virada de janeiro e fevereiro a gente já entendeu essa dinâmica do mercado de pesados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ela refletiria, obviamente, em algum impacto de receita e nós tomamos as medidas de ajuste da companhia no segundo semestre. E voltamos com muita força para fazer o melhor trimestre da história da companhia nesse terceiro tri. Planejado, imaginávamos que isso fosse acontecer e estamos prontos para passar por essa instabilidade, dure ela 6 meses, dure ela 1 ano, até porque estamos criando ainda muito valor com as aquisições passadas, mas sobretudo com a Dacomsa, que ainda não está refletida nos resultados. E nós vamos poder descortinar muito mais detalhes disso durante o nosso Universo Fras-le no dia 18. Espero poder contar com vocês e rever os amigos lá também. Mas olhando especificamente, a reposição sempre foi um mercado resiliente, defensivo, e por mais que a gente tenha uma redução do poder de consumo das famílias e talvez uma redução da atratividade de produtos premium, não aconteceu para a Fras-le. A gente continua uma resiliência de receita, de passagens por oficina, que são recordes desde que a pandemia iniciou. Então, isso nos garante uma resiliência de receita nos mercados de reposição, IAM, seja ela Brasil, seja ela México, seja ela Argentina. O ambiente externo a gente já falou, ele continua, né, um pouco incerto para todos nós. A integração da Dacomsa vai trazer coisas maravilhosas para a Fras-le Mobility. A gente está muito surpreso positivamente com as potencialidades que se aparecem e nós temos nos aproximado muito do mercado americano, entendimento sobre esse mercado, entendimento dos players, e a gente acredita que a nossa aquisição foi mais do que acertada e num timing perfeito. O mercado tem fragilidade de concorrentes da Fras-le Mobility nesse momento, algumas já com Chapter 11 declarado, outras fazendo alguns movimentos de redução de footprint na América do Norte, um pouco antes da entrada do governo atual, que enfraquece a presença dessa empresa no mercado. Isso está gerando oportunidades, demandas de crescimento orgânico para a Fras-le logo ali na frente. E a Argentina, apesar de uma volatilidade maior, política e cambial nos últimos 2, 3 meses, é um mercado ainda muito resiliente, muito importante, sempre importante para a Fras-le, porque a gente gera margem na cadeia,
segue forte, a gente está fazendo uma equalização de estoques, e essa equalização ela tem a ver um pouco com a qualificação também, porque por muitos anos a demanda da Argentina era uma demanda não real, era uma demanda de troca de pesos por peças, e agora a gente está com um entendimento, uma profissionalização maior, com nível de serviço, com transit time do order to cash melhor. Isso faz com que a gente consiga transitar com níveis de estoques menores naquela geografia, e seguimos, né, obviamente, competitivos em um mercado que será, sim, mais competitivo, uma vez que o mercado esteja aberto. Então, trimestre sensacional, bons trimestres à frente, né? A gente já está ajustado para a condição de mercado atual. Quiçá, a gente tenha melhora de mercado e ambiente de negócio com relação à linha pesada no médio prazo. Isso tudo vai trazer upsides para a companhia, que conseguirá reagir muito rapidamente se a demanda, por exemplo, em blocos, crescer no mercado de caminhões originais ou carretas originais no Brasil, assim como nos Estados Unidos, nós temos capacidade instalada e reagiremos muito rápido a isso. E muito atentos à questão de controle de despesas, custos, para passar esse momento de incerteza. Me arrisco a dizer que empresas do nosso setor que performam tão bem quanto a Frasle nesse momento não são muitas, e as surpresas dos balanços, dos resultados nos últimos trimestres, para quem está mais expostos a esses mercados, têm sido mais duros e mais difíceis, e a gente tem conseguido navegar com grande naturalidade aqui. Obrigada, Anderson. Então, vamos dar sequência à nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do Gabriel Tinem, analista sell-side do Santander. Gabriel, seja bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho uma primeira pergunta mais focada aqui no comportamento dos distribuidores, né? A gente viu que pelo menos esse ano, a gente vê esse comportamento mais do lado do inventário, o custo de capital um pouco mais elevado. E mesmo assim, a capacidade adicional da Fremax ela foi esgotada de forma bem rápida, né? Queria entender um pouco mais esse movimento, com um pouco mais dessa receptividade. E também aproveitando para comentar um pouco mais de como foi a questão de share, cabeça para frente. E um segundo ponto mais focado aqui no lado da alavancagem, né? A gente viu que a empresa atingiu 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, mas entender um pouco mais da cabeça para frente, talvez explorando um pouco mais o tema de capital de giro, um pouco dessa otimização e também um pouco mais a cabeça para o lado orgânico. Acho que são esses dois tópicos. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Então, obrigada pela tua pergunta. Acho que, Anderson, se quiser começar respondendo o comportamento de distribuidores, falar um pouco da Fremax, que já conseguiu lotar a capacidade, né, distribuindo no mercado interno, principalmente, e share dela. E depois o Emerson pode falar um pouquinho mais da nossa cabeça para frente relacionada à alavancagem da companhia e movimentos futuros. Gabriel, obrigado pela pergunta. Obrigado, Jéssica. No primeiro trimestre desse ano, sim, pelas incertezas que todos passamos, e pelo custo de capital maior, todos os clientes optaram por fazer escolhas mais de menor risco, vamos dizer assim, ou ficarem com os estoques menores para poder ter uma exposição menor a esse custo financeiro. Isso a gente viveu até abril. Daí para frente, dado a equalização do estoque, a compra passou a ser reposta na velocidade de consumo do mercado. O que a gente sabe, nós medimos sell-out de clientes, né? Quanto eles vendem. Os clientes estão crescendo na casa de 7, 8%, e Fras-le está crescendo acima disso, e bem acima disso, nesses clientes. Isso faz com que a gente, isso, claro, é precificado, tem inflacionário, tudo isso. Mas a gente tem percebido, em função também do nosso investimento constante em percepção de valor das nossas marcas, nível de serviço, auto experts, financiamento, nós estamos fazendo POC de financiamento de oficinas, nós estamos fazendo treinamento EAD, qualificação, visitando muitas áreas de influência específicas
mecânicos e áreas de mecânicas no Brasil. Isso faz com que as nossas marcas cada vez mais se tornem desejáveis. Isso também permite que a gente navegue com preços melhores do que nossos concorrentes, mas, sobretudo, a gente garante a rentabilidade do nosso distribuidor com as nossas peças. Tudo que a gente quer no futuro, o que a gente quer no presente e quer no futuro, é manter a rentabilidade alta, não só para nós, para o nosso cliente, né? E as nossas peças, para que isso aconteça, elas têm que ser puxadas pelo mercado, elas têm que ser tracionadas. Isso é uma comprovação que a gente viu pela Fremax. A Fremax já tem um posicionamento premium, ela se posiciona com nível de serviço, cobertura de portfólio extremamente relevante, e o mercado já estava sedento por mais peças. Obviamente, a gente fez um esforço direcionado de venda para não ficar com essa capacidade ociosa, e ela toda já foi tomada. Então, é um misto de muitas coisas, né? De percepção de marca, de nível de serviço, de relacionamento com os principais distribuidores, que são os capitalizados. Os capitalizados são os que têm mais força quando o mercado está ruim, porque, de fato, podem ainda prestar um nível de serviço, porque tem aporte financeiro para manter um estoque que permita esse nível de serviço acontecer. O menos capitalizado já tem que fazer algumas escolhas e pode deixar alguns buracos no mercado, e esses, em tese, tem uma presença menor com Fras-le Mobility. Então, o que eu posso dizer é que a Fras-le cresceu sua participação dentro dos nossos distribuidores e dos nossos mercados. Então, tem sido um ano muito feliz de reposição no mercado brasileiro, e não é diferente no México. O mercado mexicano ele retraiu. Enquanto no Brasil teve uma leve alta, principalmente na linha leve, no México a gente tem retração de mercado, e a da Consa cresceu 3%. Muito bem, isso me permite, Anderson, acho que essa é um pouco da beleza do negócio, né? A gente ainda que desfrute de posição de mercado dominante em algumas linhas, a gente tem muito espaço para crescer organicamente as outras. Por isso que eu digo, a foto desse trimestre, desse momento, desses 9 meses de crescer perto de 8% organicamente, ela não é uma realidade. Nossa realidade é maior que essa. Ela simplesmente está conectada com alguns adventos de mercado que acabam afetando momentaneamente a nossa posição. E obrigado, Gabriel, pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho de alavancagem aqui. De fato, a gente tem experimentado uma redução rápida, né? E você pode ver que isso não é só conectado com eventos isolados, né? A gente, obviamente, teve a captação pelo follow-on, que beneficia, mas também temos uma redução significativa de capital de giro nesses 9 meses, e segue sendo para nós um mantra, né? De assim que a gente compra uma empresa, a gente começa a observar os espaços e a otimização disso que vai acontecer. A gente não foca no primeiro ano, porque a gente não quer perder nível de serviço ao cliente, não quer perder status de suporte ao mercado dessa empresa, mas da Consa reserva para nós uma oportunidade bem relevante a gente poder fazer melhor o uso de capital de giro. E isso vai estar no nosso foco no próximo ano. Não fez, de fato, de forma alguma, grande diferença esse ano, embora a gente já tenha negociado com fornecedores prazos, extensão de prazos maiores, o que beneficia, mas ainda é pequeno perto do montante que a gente enxerga como potencial lá. Obviamente, nosso crescimento de receita, nossa manutenção ativa e num patamares muito bons de rentabilidade, geração de caixa, vão beneficiar para que a gente possa desalavancar. E a gente olha isso com uma perspectiva muito boa, porque nós seguimos sendo uma empresa que, na sua estratégia, reserva espaço para crescer de maneira não orgânica. Então, nós seguimos tendo projetos de aquisições ativos, e em algum momento, obviamente, eles vão necessitar de recursos, né, para a gente poder implementá-los. Reforço que no México, em especial, a possibilidade de a gente poder fazer aquisições pequenas, bolt-in, dentro da nossa estrutura de Dacomsa, nos abre um leque de oportunidade de crescimento muito relevante, de maneira a impulsionar o crescimento orgânico que a gente tem lá, que hoje é mais limitado pelas exposições que a gente tem de market share nas linhas dominantes, né, como motores e freios. Então, nos reserva muito espaço positivo aqui de poder continuar crescendo, e a alavancagem tem que estar adequada para a gente poder seguir dessa forma. Perfeito, Anderson, Emerson, Jéssica, obrigado. Bom dia. Obrigada, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do Gabriel Rezende, sell-side do Itaú. Gabriel, seja bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta.
Obrigado, Mônica. Bom dia, Pontalti. Bom dia, Emerson. Parabéns por mais um resultado. Queria explorar um pouquinho o comentário que vocês fizeram no release, e aí vocês já debateram alguns pontos aqui, mas acho que valeria reforçar que seria a volta do crescimento ali no patamar que a gente está mais acostumado ao longo de 2026. Eu só queria entender como que vocês enxergam quais que devem ser os principais drivers aqui. Se deveria vir de dar consta acelerando o crescimento, se é algum conforto com o mercado de pesados, veículos comerciais Brasil essa acelerando, enfim, só entender de onde deveria, qual que deveria ser o principal driver. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, entender se a gente poderia esperar um impacto de tarifa Estados Unidos-Brasil um pouco pior no quarto trimestre do que foi no terceiro trimestre, quando a gente olha ali principalmente para a dinâmica de crescimento de receita. Só entender como que a gente poderia pensar nessa, dado que a tarifa veio ali mais para o final do trimestre, né? Se de repente ele não seria mais, esse efeito não seria mais intenso agora no quarto trimestre. Obrigado. Obrigada, Gabriel, pelas tuas perguntas. Acho que para começar falando um pouquinho de drivers de crescimento para 2026, Anderson, se tu puder iniciar falando, acho que depois o Emerson pode complementar também. E a pergunta sobre tarifas Estados Unidos, Emerson, acho que ninguém melhor do que quem está aí pode falar sobre isso. Gabriel, obrigado pela pergunta. Prazer falar contigo. Se a gente analisar o segundo semestre da Fremax, já com toda a oferta, já traz um crescimento no ano que vem inteiro importante. A Nakata está crescente em market share, em amortecedor e linha de suspensão e direção. Vai trazer novos crescimentos no próximo ano. A Dacomsa certamente vai poder navegar um crescimento maior nas linhas de produto que nós conseguimos melhor, entregar melhor competitividade através de sourcing ou de combinação de matérias-primas em Fritec. A gente acredita que a Fritec pode ganhar market share no México ano que vem, que é a nossa linha de fricção, por dois motivos. Nós estamos entregando valor, estamos melhorando o footprint e ainda tem um trabalho de formulações para colocar. Mas a gente vê que tem gente deixando espaço no mercado, que é concorrente deixando espaço no mercado, e a gente acredita que vai abocanhar um pedaço disso, está se preparando para isso, subindo inclusive o nosso nível de produção desde já. Outro ponto, a gente quer navegar um nível de crescimento da linha de motores nos Estados Unidos já para o próximo ano. Nós estamos já posicionando estoques nos Estados Unidos, nós vamos poder descortinar um pouquinho mais também na terça-feira, 2 pontos de estoques nos Estados Unidos para poder abastecer no nível de demanda e frequência que o mercado está acostumado. O modelo de exportação spot ele não é sustentável para crescimento. Nós estamos reposicionando a estratégia, o modelo de negócio dos Estados Unidos. E eu acredito que a linha pesada nos Estados Unidos, talvez no segundo semestre do ano que vem, pode vir mais positivo. Se o mercado tiver algum viés de alto, não é nem viés de alto, se a incerteza começar a reduzir no mercado, automaticamente o mercado vai começar a se animar. E quando ele se anima rápido. E o efeito imediato é todo aquele veículo que está parado por falta de peça, porque eles vão ocupando o que está em melhores condições, gera um buffer, um backlog de necessidade de reposição gigantesco. E isso pode acontecer em algum ponto do ano que vem. Essa é a nossa visão. A gente aposta mais para o segundo, para o terceiro, para o quarto tri. Mas quando o mercado começa a se animar, os caminhões vão começar a rodar e muitos deles têm déficit de manutenção. Então, aqui eu acredito que a gente pode... É um upside que nós não estamos considerando em todas as nossas projeções, mas há sinais de que a gente pode surfar momento. Em algum momento isso vai acontecer, a gente só não sabe quando. Então, um pouquinho do que a gente acredita, Gabriel, acho que é um pouco de tudo, mas uma certeza a gente tem. A gente tem um ano em cheio de Fremax já vendido para o próximo ano, em cima de uma oferta maior. E me permita adicionar, Anderson, a gente também está vivendo o momento mais, no nosso julgamento, mais complexo do que tange comerciais aqui nos Estados Unidos em especial, né? Então, eu vejo que pior que isso a gente não vê. Então, assim, o momento é, por mais que você cresça um pouco menos,
você vai recompondo isso e essa perspectiva um pouco mais favorável a partir do segundo semestre do ano que vem já compõe isso. Então, a gente não vai ter momentos tão mais complexos como a gente está vivendo hoje. Obviamente, tem famílias de produtos que a gente segue tendo uma exposição ainda baixa em termos de participação de mercado, e as combinações que nós temos hoje de negócios com da Consa, com nosso footprint global, traz competitividade adicional. Então, a gente tem feito, e a gente vai abrir, como eu mencionei, mais isso no nosso universo Fras-le, mas os resultados são excelentes, não só para a operação da Consa, quando a gente pensa em sinergias, mas também para as operações correntes, porque quando a gente vai com o pacote de 10 mais 10 vira 20, não beneficia só os 10 adicionais, beneficia o todo, né? Então, a gente também tem a perspectiva de continuar avançando e crescendo. O ano que vem também temos Auto Store na Nakata, né? A gente não tem falado muito, a gente vai falar também no Universo Fras-le. Vai nos dar uma velocidade grande de poder continuar suportando o nível de serviços de mercado muito favoráveis, muito bons, e poder crescer. Então, o viés de ter várias, de soma de várias coisas, tem projetos OI começando também ano que vem, que são pequenas adições de vendas, mas favoráveis aqui no que tange ao que a gente fala de ser uma empresa composta que pode crescer aqui 2 dígitos regularmente. Indo para tua segunda questão, né, falando um pouquinho sobre os impactos que podem as tarifas trazer, eu não vejo que isso mude muito a dinâmica, sabe? O mercado já estava depressivo com ou sem tarifas, não é as tarifas que impulsionaram uma redução. As tarifas simplesmente são um adicional, né? E isso acaba refletindo na ponta ao cliente. A gente fez um esforço enorme aqui para poder refletir o menor possível ao cliente. Temos ampliado competitividade, temos pedido ajuda para os fornecedores, várias ações para que isso seja menos impactado. E eu vejo hoje um viés, inclusive, de construção de que essas tarifas possam ser menores, talvez ainda nesse ano. Tá? Então, não vejo que isso seja um ingrediente que possa deflacionar ou destracionar as vendas. Né? A conjuntura global mais macro que traz esses elementos de redução, não as tarifas. E o viés de tarifas aqui é que elas possam ser menores daqui para frente, né? Tanto no que tange o valor, né, cobrado, já tem para veículos comerciais equalizações para OI, isso deve vir para reposição também. Então a gente deve ter tarifas menores aqui com os acordos que o Brasil deve evoluir com os Estados Unidos. Tá claro, muito obrigado, Emerson Pontalti. Obrigado, Jéssica, também, Mônica. Obrigada, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem da Luísa Mussi, analista sell-side do Safra. Luísa, seja bem-vinda, seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Luísa, a gente não está te escutando, não sei se está. Tá. Bom dia, estão Agora me foi. escutando? Agora sim. Bom dia. Boa. Obrigada aqui pelo espaço, pessoal. Uma pergunta aqui, vocês comentaram aqui na América do Sul, né, que o contexto ele está exigindo atenção contra preço e novos entrantes de mercado. E aí eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco como que está a estratégia de precificação de vocês, né? Se vocês estão precisando recorrer a mais desconto. E se puder também detalhar um pouco mais sobre esses novos entrantes, né? Como é que isso está se refletindo no cenário competitivo. E só um entendimento aqui, né, sobre a mudança do sistema ali da Nakata, deve beneficiar o quarto trimestre, pelo que eu entendi, mas a gente poderia assumir algum impacto disso no primeiro trimestre? E aí é isso do meu lado aqui, pessoal. Obrigada, Luísa, pelas suas perguntas. Vou só comentar rapidamente sobre o período de escuridão da Nakata, depois passo a palavra ao Emerson e ao Anderson. A gente está prevendo, sim, um período que vai impactar indiretamente. A gente vai ficar 9 dias úteis sem operar no primeiro trimestre do ano, tá, na Nakata. Então, a operação volta no dia 11 de janeiro. Então, a gente vai ficar, assim, um período onde as vendas vão ficar afetadas. Então, justamente essa antecipação de pedidos que acontece agora no terceiro e no quarto trimestre vai acontecer e o primeiro trimestre ele vai ter um impactozinho pequeno, sim, relacionado a isso. Agora, para falar um pouquinho de América do Sul e fazer complementos, enfim, eu vou passar, acho que o Emerson pode comentar um pouco sobre novos entrantes, América Latina, aqui falar um pouquinho sobre competitividade nessas regiões. Obrigado, Luísa, pela pergunta, pelas perguntas.
E o que a gente percebe, né? A competição, no geral, ela sempre existiu. Você tem níveis e momentos que são distintos ou mais agressivos, obviamente com mercados às vezes mais retraídos. Isso acaba refletindo principalmente em rentabilidade, né? Porque a gente é agressivo em dar manutenção ao nosso posicionamento, às nossas participações de mercado, né? A gente tem muito claro que perder posição de mercado é muito pior do que perder margem momentaneamente. Por que eu falo isso, né? A posição de mercado é algo que se conquista com o tempo. É nível de serviço, é qualidade de produto, é o atendimento na ponta do cliente e tal. Tudo isso reflete na sua posição que você tem. A posição de market share que você vai construindo e toma tempo, né? Por exemplo, a gente está falando muito de amortecedor. A gente saiu de 14, 15% de participação de 2019 e 20 para mais de 30 esse ano em 2025, que é a perspectiva que nós temos, né? Isso toma tempo para construir, mas você perde muito rápido se você faz algum erro de qualidade, algum problema de não suportar atender o mercado. A gente está vivenciando isso na Controil. A Controil, ano passado, estava indo maravilhosamente bem, crescendo suas posições, posição relevante. Aí veio as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi faz um ano e meio atrás. E a gente não teve como abastecer o mercado de maneira adequada. Nós perdemos posição para recuperar isso hoje. É muito custoso, né? Porque você tem que novamente reafirmar o selo de compromisso com o cliente, né? E isso passa por reposicionar produto, por campanhas de venda, por promoções, enfim. Então, toma mais tempo. O que a gente faz quando tem um momento de incerteza ou competição mais acirrada é realmente focar na posição de mercado. Nunca, né, a rentabilidade tem que vir combinada de alguma forma, mas a posição de mercado sempre é relevante. Então, a gente tem feito, sim, movimentos de manutenção, o que não refletiu nas margens, né? Porque são mercados menores, né? Mercado Sul, como todo mercado, são menores para nós, né? A gente tem o centro de distribuição na Colômbia, onde a gente tem posição boas de mercado, mas a gente não é líder lá. Importante frisar, um dos mercados que a gente quer avançar, quer crescer. No caso de México, a gente tem visto um crescimento mais forte de linhas de private label, né? De distribuidores importando, sejam com fabricantes asiáticos ou de outras fontes, né? Não reflete em perda de posição para nós, mas reflete em aumento de competição em algumas linhas, né? Então, qual é que é a resposta para nós nesse momento? Primeiro, defende, e depois vamos ver o que a gente vai fazer. A gente está realmente agora andando no que vamos fazer. E essa combinação das sinergias que a gente vai trazer pelo sourcing combinado de Dakata, de Fras Mobility Global, com da Consa, vai permitir a gente ser mais agressivo em termos de posição de mercado, porque a gente vai ganhar espaço para ter preços adequados e, ao mesmo tempo, espaço para crescer market share. E isso reduz, obviamente, a exposição ou esse tamanho de vantagem que o distribuidor ou mesmo um competidor novo possa estar mirando e enxergando naqueles mercados. Então, não é estrutural, não é relevante e, obviamente, faz parte. E a gente tem tentado defender da melhor maneira, né? A gente não perdeu nenhum ponto percentual de posição de mercado, ao contrário, crescemos em várias linhas, mesmo num cenário mais adverso em algumas linhas, tá? Mas daqui para frente, pode dizer, a gente tem remédio bem bom para dar para esses mercados, para recuperar rentabilidade, para avançar a posição de mercado, que é o que a gente quer fazer, como a gente já fez com maestria em várias vezes nos mercados que a gente já atua. Não sei se o Anderson quer complementar, mas eu tentei resumir. Eu gosto de lembrar que nós temos uma posição dominante em todas as fontes de manufatura que nós usamos nas nossas linhas de produto. Então, nós temos a mesma condição de um player asiático operar nos nossos mercados, mas nós temos um adicional, nós temos os canais e as marcas. Então, a gente tem uma condição muito relevante de proteger. Eu acho que o Emerson foi muito feliz com o Troy. A gente tem uma reconquista de posição de mercado e a gente está mantendo a posição. Isso custa um pouquinho, mas logo, logo ali na frente a gente recupera. Isso tem a ver com um fato extraordinário de força maior que a gente não conseguiu controlar. Tá ótimo, pessoal. Ficou claro. Obrigada. Obrigada, Luísa. Nós temos uma pergunta adicional do Gabriel Rezende. Gabriel, seu áudio está aberto. Pode seguir com a pergunta. Oi, pessoal. Obrigado por voltarem aqui. Eu só queria trazer um ponto rápido aqui. Se vocês puderem comentar um pouco sobre a alíquota de imposto de renda que vocês mostraram no terceiro TRI, que foi ali
bem baixa, né? Acabou surpreendendo a gente positivamente. Como que isso deveria eventualmente, o que que significa para os próximos trimestres, né? Tanto para o quarto trimestre desse ano, quanto ali para a alíquota efetiva de 2026. Se existe alguma expectativa aqui de que a companhia consiga otimizar mais créditos, JCP, enfim, como que a gente pode pensar no nível de alíquota? Obrigado. Obrigada, Gabriel, pela tua pergunta. Bom, eu vou responder aqui, depois fique à vontade para me complementar, tá? A alíquota do ano de 2025 em especial vai depender se a gente vai fazer mais uma distribuição de JCP ao final do ano ou não, tá? Então depende. Se distribuirmos o JCP, deve ficar abaixo de 15%, e se não distribuirmos, deve ficar ali acima de 20% ou próximo de 20%, tá? A mesma, não vejo nada diferente quando a gente olha o horizonte para 2026, tá, Gabriel? Deve ficar dentro desse patamar, com distribuição de JCP, aproximadamente entre algo em torno de 15% e sem distribuindo dentro dos mesmos níveis que estamos distribuindo, né? Deve ficar dentro de aproximadamente entre 15 e 18%, vamos assim dizer. Fique à vontade, Emerson, Anderson, para Complemento complementar. só um ponto aqui, não é ainda, a gente tem discutido o momento de fazer isso, obviamente, em algum momento a gente vai trazer mercado, mas a gente ainda tem a última sinergia a explorar de Nakata, que é a incorporação, né, tem sim algum espaço tributário para a gente poder, não é o que alicerça a decisão, mais operacional, obviamente, sempre tem que ter fundamentação operacional, e ao momento que isso fizer sentido, a gente vai trazer luz ao mercado aqui desses movimentos, mas é uma coisa que deve acontecer nos próximos períodos, né? Obviamente, está também minado aqui por um momento de incertezas, de mudanças que partem do governo. Então, tudo que a gente está dizendo aqui é nas condições atuais de temperatura e pressão em mercado, né? O governo pode restringir, mudar, enfim, tem coisas que estão para acontecer ainda que não estão no escopo de análise da companhia. Mas a gente sempre tentou ser eficiente e acho que nossas alíquotas de pagamento de IR efetiva sempre ficaram dentro de um range abaixo do que é o trivial, por a gente aproveitar todos os instrumentos, seja incentivo em desenvolvimento e P&D, pelas leis que regem isso, sempre por uma adequação do footprint operacional que permitisse, pelo pagamento de juros sobre capital próprio, enfim, a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza para ser efetivo, né? E concentrar aqui os esforços para a empresa continuar crescendo e, obviamente, sendo uma pagadora de impostos que contribua também para a sociedade como um todo. Tá claro, só para confirmar, se houver uma distribuição no quarto trimestre, esse patamar que a Jéssica comentou, ali em torno de 15%, é 15% de alíquota para o ano fechado ou para o quarto tri? Ano fechado. Tá certo. Ótimo, obrigado, pessoal. Obrigada. Nossa próxima pergunta é da Fernanda Urbano, analista sell-side XP. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo espaço. Eu queria fazer um follow-up, enfim, na questão dos Estados Unidos. Vocês já comentaram um pouco, né, em uma pergunta anterior, sobre a expectativa de recuperação, né, do mercado de pesados mais para o segundo semestre do ano que vem. Mas um ponto que chamou a nossa atenção aqui enfim, é o comentário de vocês, né, sobre a postergação de investimentos em manutenção também, né, considerando o perfil, enfim, mais anticíclico, mais contracíclico do mercado de reposição. Queria entender de vocês, assim, o que que vocês têm visto de diferença entre o timing, né, para essa recuperação do aftermarket em comparação ao mercado de novos, né, das montadoras. Se faz sentido a gente pensar nessa demanda do aftermarket vindo um pouco, né, um pouco mais cedo, né, uma recuperação em um primeiro momento do mercado de reposição, e também entender melhor para vocês, né, o que pode ser um trigger aí para retomada no nível de atividade do mercado norte-americano. Obrigada. Emerson, acho que pode começar Claro. respondendo, mas Anderson fica bem à vontade para complementar. Eu vou compartilhar com o Anderson, porque ele teve recente aqui num fórum conectado com isso, né? Mas obrigado, Fernanda, pela pergunta. E o que está acontecendo nesse momento é o seguinte: nós temos um excedente de frota para uma demanda que está menor, né? Então, muitos clientes, a gente visita clientes, ele está com um caminhão circulando, entregando, né? Aí precisa trocar a pastilha de freio. Ele não vai trocar a pastilha de freio. Ele bota esse caminhão numa linha,
aguardando para manutenção, ele vai pegar um outro que está sobrando lá, que tá bom. E ele segue. Então, ao mesmo tempo que isso é ruim do ponto de vista de demanda atual, ele é um bust a hora que a recuperação volta, porque tem que fazer a manutenção no corrente e naquele que está estacionado. Né? Então, isso traz certamente um viés muito mais positivo para o mercado de reposição do que para o mercado de novos. O mercado de produção, a produção de veículos como um todo tem queda, em caminhões em torno de, no ano, 25%, concentrado nas classes maiores de caminhões pesados, né? Essa queda está maior nessas linhas. E a gente não vê um cenário tão mudando tão rapidamente, justamente porque tem excedente e isso acaba afetando, né, a necessidade de compra de veículos novos. A reposição vai responder antes, tá? E certamente, à medida que esse estoque de excedente acaba acabando, né? Assim, ele não existe mais, vai ter que fazer manutenção recorrente e depois tem que fazer naquilo que está estacionado. Então, vai ser aqui um propulsor à medida que o mercado retome, né? E Anderson, tu teve na Intermodal aqui, se tu quiser complementar, por favor, fica à vontade aqui, tu tem informações bem update, Não, bem acho que, atualizadas também. eu acho que historicamente, Fernando, obrigado pela pergunta, a gente tem que recordar assim, o mercado de reposição ele é o que demora mais a sentir, por isso que ele é mais defensivo, e quando ele sente sempre numa magnitude menor, porque se montadora cai 30%, 40%, a reposição vai cair 5 a 10%, porque a atividade econômica ela acontece, né? Lembrando que a nossa economia está associada ao produto girando, né? O veículo andando. E esse fenômeno de retorno não é diferente. Começa a resgatar um crise de confiança, começa a resgatar o emprego, começa a resgatar o consumo. E aí o veículo precisa ser reparado, o caminhão precisa ser reparado, vem antes do veículo novo. Essa é a nossa visão. Ela sente depois, numa magnitude menor, e ela retorna antes, na magnitude também menor. E quando o mercado de veículos novos retorna. Mas um dado bem relevante, agora especificamente no Brasil, nós vamos ter um recorde de novo de trading, né, de veículos usados. Isso é fantástico. Quem compra um carro usado não sabe, por mais que tenha quem o fale, você não sabe o histórico de reposição, de garantia. Todo mundo vai dar aquela revisada. Né? Eu quero revisar o carro, não era meu, ele era usado. Então, isso gera um poder de consumo adicional fantástico. E ano após ano, a revenda de veículos tem sido crescente. Para nós, isso é fundamental. Isso tem a ver com o envelhecimento de frota também, que é crescente no globo. Isso é um boost adicional para o nosso negócio da Fras-le. Além de crescer a nossa participação de market share, o mercado está mais dinâmico, mais fluido e é reflexo das passagens das oficinas que estão em níveis históricos. Então, a gente sempre vê a reposição como um grande ganho. A Intermodal, especificamente, ela é a feira que reflete um pouco a dinâmica dos mercados, no mercado portuário, que é o escoamento de container chest, caminhões. Os Estados Unidos está em nível de ocupação de 40%, quando, historicamente, deve operar em 75%, 80%. Isso significa dizer que o mercado de fluxo em portos americanos está a 50% do seu nível normal de mercado. É muita queda. Mas isso volta, né? E essas quedas têm a ver com incerteza. Tu fizeste a pergunta de qual é o trigger, né, para essas coisas retomarem. Eu acho que o maior deflator da economia hoje é a incerteza. Eu acho que a política econômica americana e as relações internacionais dessas políticas, elas trazem um nível de incerteza que todos os players de mercado, seja eles fabricantes, distribuidores, o consumo da população em geral, tem postergado decisões. Isso está gerando aquilo que eu falei, um backlog gigantesco que ali na frente vai ter que ser recuperado. Isso vai refletir num boom muito significativo em primeira instância na reposição. E o trigger, para mim, é uma política econômica, um arrefecimento dos twitters, vamos dizer assim, ou das ameaças, ou enfim, ela sentar na mesa e dizer, ó, esse é o plano, vamos mais à frente. Percebo eu, pessoalmente, isso não é uma posição da empresa, é uma posição da que as coisas estão se acalmando, né? A temperatura das discussões tá menor. Trump está um pouco mais moderado nas falas em algumas situações. Isso pode gerar um pouquinho mais de confiança ali na frente. Então, é um pouco do nosso pensamento aqui. Mas volto a dizer, nós estamos preparados para a retomada e nós
Quando essa retomada acontecer, nós vamos usufruir ela a pleno. Tá claro. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada, Fernanda. Em benefício do tempo, nossa última pergunta vem do Jonathan Coutras, analista sell-side do JP Morgan. Jonathan, bom dia, seja bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado, Mônica. Bom dia, Tati, Emerson, time. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas do meu lado. A primeira ainda é sobre o portfólio de produtos, né? A empresa tem sido bastante vocal aí ao longo dos trimestres de diversificar a exposição em termos de produto. O Emerson até comentou na abertura, né? Que o componente de motor tem sido uma surpresa agradável. Então, a pergunta é, né, até quanto fricção pode ser diluída, digamos, né? Agora ela representa 40% do top line, já foi muito mais que isso, então a frase do longo prazo seria o quê, né? Apenas 20, 30% fricção. E a segunda pergunta, né, sobre working capital, já teve uma melhoria relevante, né, no número de dias de estoque, recebimento no TRI. Então, se puderem dar alguma cor de timing nessa melhoria daqui para frente, se acredito que já no ano que vem tem uma normalização, digamos, plena. Claro que pela natureza da Dacomsa, né, a frase deve ter investimento maior de working capital, mas onde vocês imaginam que o ciclo de correção de caixa estabiliza um pouco mais perto daqueles 130 dias, acredito, pré-Dacomsa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jonathan, pelas tuas perguntas. Bom, tô distribuindo aqui para ficar uma para cada um, tá? Para finalizar. Então, Anderson, acho que tu pode comentar um pouquinho sobre portfólio de produtos, né? Diluição da, da nossa linha de material de fricção. Depois o Emerson pode falar um pouquinho mais sobre o working capital, mas vocês também vão se complementando. Nós adoramos material de fricção, só para deixar bem claro, né? O pessoal sempre acha que estão diminuindo, não, nós estamos aumentando a venda, mas a verdade é que outras linhas de produto a gente não tinha no portfólio e cresceu. A gente vai seguir crescendo em fricção. É, Quando nós decidimos lá atrás, optamos por ampliar o portfólio de produto, ela vinha como um contrapartida a potencialidade de a frota de veículos elétricos reduzir o consumo de fricção a médio e longo prazo, né? A nossa convicção e a nossa certeza com relação à eletrificação, ela está se consumindo, está se confirmando em alguns aspectos. Assim, a gente tem visto os mercados adotando um pouquinho tardiamente, a gente sabe da potência que a China é sobre esse mercado, mas tem muita pergunta ainda com pouca resposta. A gente acredita que os veículos elétricos vão encontrar seu espaço, seu nicho, e ele vai ficar num tamanho específico ali na frente. Mas esse mercado não se transforma num horizonte de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Demorará muito, sobretudo nas geografias onde nós estamos presentes, onde a idade média é bastante elevada. Imagine que uma frota de 13, 14 anos, quantos anos levaria para se converter 100% de elétrica? Os mesmos 13, 14 anos, se eu parasse de produzir qualquer veículo a combustão e 100% fosse elétrico. Aí o mercado sumiria. Então, isso é a longuíssimo prazo, a gente não percebe qualquer mudança de comportamento de perfil aqui. Então, nós gostamos de fricção. Mas nós estamos adorando suspensão em direção, porque a gente conseguiu destravar valor e a marca Nakata é muito potente e a gente está percebendo o valor dela, inclusive fora do Brasil. A nossa capacidade, nosso leverage nessa linha é impressionante. E essa é uma linha que depende da propulsão do veículo. Ela é totalmente blindada para o futuro. Motores, a gente também está gostando muito. Ela tem a mesma situação de pastilhas com relação à exposição ao eletrificado, porém ela tem uma situação um pouquinho mais interessante que nós aprendemos, que é possível fazer melhores margens nessa linha, porque é uma linha, primeiro, que tem menos players, e segundo, porque a peça, no custo total da reparação, ela representa menos do que em reparação de freio. Lembrando que tem que retificar o motor, abrir o motor, recondicionar. O custo da peça sobre o custo total é menor. E ninguém arrisca o custo desse serviço total com peça de menor qualidade. E, consequentemente, quem tem uma reputação e uma marca sólida no mercado acaba se consolidando melhor. Então, é uma linha que nós estamos olhando com carinho. Nós vamos investir fortemente para penetrar lá nos Estados Unidos. E a gente tem convicção que tem muito espaço em outras geografias também. Então, a minha resposta é assim: eu acho que nós vamos continuar crescendo fricção, mas as outras linhas têm um potencial maior dentro
do nosso modelo de negócio e dentro daquilo que a gente está entendendo hoje. A tendência é que a representatividade de ficção caia um pouco, sim. E, obviamente, né, complementando o ponto, a gente também tem projetos não orgânicos, né, de aquisições que podem alavancar ainda mais essa exposição em portfólio em diferentes tipos de produtos. Obrigado, Jonathan, pela pergunta aqui, pela participação, né? E indo ao ponto, a gente até falou um pouquinho em outro momento, mas capital de giro tem sido para nós uma jornada de aprendizado em todas as aquisições que nós fazemos. A gente, num primeiro momento, nunca tem um ímpeto de fazer mudanças drásticas, porque nós não queremos perder nível de serviço, percepção de baixa qualidade ou uma integração atrapalhada, porque isso é o coração disso. Começa a atender o cliente mal, de forma não adequada, atrasando pedidos, criando backorder grandes e tal, é um problema. Então a gente sempre mantém a empresa rodando as is e depois vai entendendo quais são os elementos que podem trazer para nós oportunidades de melhoria. A gente sabe, da Consa tem oportunidade de fazer melhor em termos de aplicação de recursos em capital de trabalho e capital de giro. E a gente vai focar bastante nisso no próximo ano, mas reitero, sem perder a qualificação que essa empresa tem em termos de serviço a mercado. E lembro vocês que o México, se a gente pegar a extensão do México, o México é um pouco maior que a região sul nossa do país, né? Então, onde a gente está centrado, o nosso centro de distribuição está na cidade do México, é quase no meio do país, assim, de ponta a ponta, o lugar mais longe que tem, você vai em 8 horas. Então é diferente do Brasil, que você sair de Caxias do Sul, onde a gente tem a distribuição para chegar em São Paulo, você demora quase um dia, né, 18 horas. Lá não, você consegue fazer isso rápido. Obviamente as rotas que a gente faz, pior rota talvez demore 30 horas de entrega ponto a ponto. Então tem um nível de qualificação de serviços distinto do Brasil e isso exige da gente um nível de estoque um pouco maior, né? Porque você não sabe, não tem a precisão, né? E a gente acaba fazendo um serviço que hoje o distribuidor faz de maneira mais evidente no Brasil, lá no México, e isso tem respaldo em margem, tem respaldo em outras coisas. Mas a gente vai chegar no fine tuning que vai permitir isso. Então, eu diria, da Consa não vai ser a frase, não vai ter 60 dias, 65 dias de capital de giro empregado, porque ela também tem um canal de distribuição importante, nível de serviço distinto, mas também não vai ser o que ela é hoje. Então, acho que no meio termo a gente vai convergir aqui, a gente já está caminhando para isso. Os próprios números de Fras evidenciam um pouco disso, essa construção trimestre a trimestre de redução de capital de giro lá. A primeira onda, que foi extensão de prazo de pagamento, vai se refletir talvez no fechamento desse ano, já com reduções. Mas existem outras oportunidades que a gente vai estar explorando e isso vai ficar mais evidente ao longo do próximo exercício. Não nesse aqui e também não nos primeiros trimestres de 2026, mas mais para o final do ano. Espero que a gente consiga ser prudente lá e fazer o melhor trabalho, com o menor uso de recurso, né? E continuando com o excelente nível de serviço que a gente faz aos clientes. Perfeito, muito claro. Pessoal, obrigado. Obrigada, Jonathan. Eu quero agradecer, então, a participação de todos e colocar o time de RI à disposição para qualquer outra pergunta ou esclarecimento. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.